Salve, salve meus queridos, tudo jóia com vocês? Hoje nós separamos aqui um material do Discovery Home and Health pra gente reagir. Cirurgias de implante mamário. Vocês que perguntam pra caramba sobre cirurgias da mama, volta e meia querem saber o que é Rippling. Vocês vão saber, não vou explicar agora não, vocês vão saber no decorrer da história da Paula. Então, você que quer assistir aqui e ver o nosso react, antes de começar, curta, compartilhe, manda para os amigos e amigas, as amigas, né? Os amigos não precisam fazer cirurgia da mama, as amigas que estão pensando em fazer cirurgia da mama, ou mesmo você. Então, se liga aí, vamos assistir a historinha de hoje. É uma das muitas que decidiu aumentar o tamanho dos seus atributos. Tamanho dos Depois atributos dos é 5 ótimo. filhos, os seios de Paula diminuíram muito e ela odiava sua aparência. Eu perdi a minha autoconfiança e comecei a procurar o que poderia fazer para corrigir isso. Paula optou pela cirurgia, mas com um orçamento apertado escolheu a clínica mais barata que encontrou. E seu corpo acabou ficando deformado. Agora ela tem seios ondulados, graças aos implantes que são grandes demais para ela. Então vamos lá, gente, para vocês entenderem que é uma história relativamente comum no mundo inteiro. Então a paciente tinha um tamanho exato na cabeça, queria provavelmente ali deixar uma mama grande, paciente magra, colocou um implante grande demais e aí ela evoluiu com o que a gente chama de Rippling, que são essas ondulações que vocês estão vendo aqui. Percebi que o formato estava mudando e normalmente eles só pareciam murchos e eu fiquei bem preocupada. Os seios irregulares de Paula causaram impacto em todas as áreas da sua vida. Eu tenho tomado antidepressivos. O meu relacionamento com meu marido tá difícil, principalmente na parte física. Ele nunca me vê sem roupa porque eu tô sempre usando um sutiã. Não importa o quanto eu fale que ela é bonita, ela não está contente com o que ela é. Isso está afetando a nossa vida amorosa. E nós não fazemos amor com a frequência que provavelmente aconteceria se não fosse isso. Eu queria nunca ter feito essa cirurgia de aumento, porque eu acho que eles pioraram muito mais o meu problema. Eles estão horríveis. E eu sinto muita vergonha. Não quero que ninguém me veja. Desesperada para saber se há um jeito de corrigir seus seios, Paula foi a Londres para se encontrar com Patrick Malute, cirurgião plástico e especialista em reconstrução de mama. Eu acho que, no seu caso, é um problema duplo. Você tá com um implante que é um pouco grande para você. Tá. E ele não tem cobertura suficiente para esse implante. Se a gente quiser tentar melhorar a sua situação, tem algumas coisas que eu faria aqui. Eu iria reduzir o tamanho dos implantes e eu colocaria por baixo dos seus músculos. Explicando melhor o que ele está dizendo aqui. Paciente muito magra e paciente com implante grande. O que acontece, gente? O implante, se vocês pegarem o implante e colocarem na posição em pé, o gel do implante vai escorrer um pouquinho para o polo inferior, para a base do implante, e aí vai formar umas ruguinhas em cima do implante. Quando o paciente é muito magro, isso aparece no decote e no movimento do paciente. Isso a gente chama de Rippling. E qual a solução para o Rippling? Naturalmente a gente precisa aumentar a cobertura e seria interessante nessa paciente aqui reduzir o tamanho do implante, que é o que o cirurgião está propondo para ela, né? Então a intenção dele é colocar esse implante por baixo do músculo, porque para a gente ter uma cobertura extra para o implante, né? Para que, digamos, o Rippling não fique tão aparente e naturalmente não deixar o implante tão grande para que esse problema no futuro tenha uma chance menor de voltar. Então vamos continuar. É sempre um meio termo. O corpo do paciente não vai ficar perfeito. O que a gente faz é melhorar as circunstâncias. Nós, cirurgiões, só podemos melhorar o que está na nossa frente. Deveriam ter explicado para Paula que o tamanho dos implantes poderia causar problemas. Patrick vai colocar implantes menores na esperança de corrigir seu corpo deformado. Mas será que os seios terão que ficar muito pequenos para eliminar as ondulações? Em Londres, Paula, mãe de 5 filhos, está prestes a corrigir seu corpo deformado. Ela vai reparar os danos de uma mamoplastia mal feita
Uma cirurgia barata feita em 1998 deixou Paula com seios ondulados e desfigurados. Tudo porque os implantes usados são grandes demais para o seu corpo. Eles estão horríveis e eu não quero que ninguém me veja. Paula está sob os cuidados do cirurgião Patrick Malute. Ele vai substituir os implantes por modelos menores. Gente, só antes da gente seguir, eu quero deixar alguns detalhezinhos um pouco mais claros para vocês entenderem. Rippling não é erro técnico, não é erro médico, tá? Então, que fique bem claro. Rippling é uma situação que acontece com muita frequência, principalmente pacientes magras e com o passar do tempo, quando vai acumulando um pouco de flacidez na mama. Então, quando o paciente é muito magrinha, essa posição e esse gel que escorre no implante forma essas ranhurinhas e fica mais aparente na pele. Então, o ideal nesses casos é a gente evitar implante grande, como eu falei, e a gente colocar o implante por baixo do músculo, tá bom? Que é o que o cirurgião vai fazer aqui. O primeiro passo de Patrick é retirar os implantes antigos. Depois ele irá criar uma bolsa por baixo do músculo peitoral, onde um implante novo e menor será colocado. Normalmente os implantes são colocados por cima do músculo peitoral, mas para mulheres pequenas como Paula, a melhor opção é abrir uma bolsa por baixo e colocar... Só para vocês entenderem, tá? Esse desenho esquemático do implante por baixo do músculo que ele está mostrando é o dual plane. O que é dual plane? Uma parte do implante vocês veem que está embaixo do músculo, que é o que ele está pensando em fazer, e uma parte fica na verdade, em contato direto com a glândula, né? Não é por cima do músculo, mas o músculo não consegue recobrir todo. Vocês vão ver no decorrer da história que o implante, obviamente, não consegue ser recoberto 100% pelo músculo, tá? Tecido muscular por cima do implante, para ficar com uma aparência mais uniforme. Antes da inserção, o implante é coberto com antisséptico, para evitar infecções. Bom, além de termos escolhido um implante menor, as dimensões dele também fazem diferença. Esse aqui, olha, é muito mais estreito que o antigo que ela usava, que era simplesmente largo demais para o tamanho natural dos seios dela. Depois Isso é importante que ele disse, tá? A base do implante é algo interessante para nós, tá? Quando a gente vai calcular o tamanho do implante, a gente sempre está de olho no tamanho da base do implante em relação à base da mama, que é isso que ele está falando de largura do implante em relação à paciente. Depois que o implante foi posicionado, Patrick descobre que não há músculo suficiente para cobri-lo. E Paula corre o risco de ficar deformada novamente. Uma boa parte do implante ficou exposta. Para não ter que colocar um implante menor, Patrick decide usar um material feito com pele de porco. Com o tempo, o próprio tecido de Paula se ligará a ele totalmente, cobrindo o implante. Só para vocês entenderem, na verdade, gente, pele de porco tá falando aqui é matriz dérmica, tá? É um tipo de matriz de pele que é feito em laboratório, tá bom? Não é exatamente pele de porco, mas enfim. É um tipo de matriz que é utilizado inclusive muito em reconstruções de mama para dar um pouco mais de cobertura. E ele utilizou essa matriz para recobrir a parte do implante que não estava recoberta pelo músculo, porque ainda esse implante que ele utilizou ainda era um pouquinho grande para o músculo do paciente e ele precisou utilizar essa matriz dérmica. Para vocês terem ideia, essa matriz dérmica, cada folhinha dessa aqui no Brasil custa alguma coisa em torno de uns 15 mil reais, 15 a 20 mil reais. Cada folha custa $2.700, então não é uma solução barata. Isso aqui é o substituto para a pele. É uma matriz dérmica acelular. E nós vamos usar para ter um pouco mais de cobertura por cima do implante e para tentar manter o músculo no lugar. É por isso que ela é tão legal, porque deixa de ser um corpo estranho. Depois que a pele artificial é posicionada, chega a hora de suturar. Eu acho que esse implante ficou muito melhor e é mais apropriado para ela. Assentou bem. E vocês também viram aquela faixa de pele, a matriz dérmica celular no final, que serve para cobrir melhor as laterais que estavam faltando. Então, eu acho que a combinação de tudo isso vai acabar dando um resultado muito bom. Agora, Paula tem seios significativamente menores. Mas será que a redução eliminou as ondulações e a deixou com os seios bonitos que ela quer? A 600 quilômetros de lá, no oeste de Londres, Paula está indo para sua consulta pós-operatória.
Passaram 2 semanas desde sua cirurgia para corrigir as ondulações nos seios, causadas por implantes muito grandes. Ela voltou para que Patrick cheque sua evolução. Para começar, eu acho que esse tamanho ficou muito melhor, porque lembra como os outros eram largos e por isso eles ficaram tão enrugados e ondulados. Agora... Olha só, então vocês viram aqui o resultado da cirurgia, corrigiu bem, corrigiu legal o Rippling. A preocupação dele em utilizar a matriz dérmica celular era a parte inferior do implante ainda permanecer com Rippling. Dificilmente é uma região que tem naturalmente Rippling, porque o gel, como eu expliquei, ele normalmente concentra nessa porção. De toda forma, ficou excelente a cirurgia, ficou muito jóia, muito bacana. É a solução que eu escolheria. Talvez, acho que eu optaria por um implante um pouquinho menor para não precisar de matriz dérmica celular, mas ficou excelente. Então, resolveu o problema da paciente e aí fica um dos motivos para que vocês entendam porque é fundamental a gente escolher o tamanho do implante de acordo para aquilo que o paciente precisa ir para além, porque é interessante essa cobertura do músculo, a gente utilizar o implante por baixo do músculo para que tenha um resultado mais interessante. Vocês veem que ficou com um colo legal, ainda aquela ideia de que por baixo do músculo não dá colo e o colo fica bonito. Certo? Vocês entenderam? Então olha só, curta, compartilhe, me diga aqui se ficou alguma dúvida em relação à história da Paula, que inclusive é uma história bastante comum e é rotina na maioria dos consultórios aí, dos cirurgiões que lidam com cirurgia da mama. E deixa aqui nos comentários se você já viu alguém com Rippling, se você tem Rippling, se você gostaria de resolver. E é isso, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!